para começar lá. Opa. Então, esses conceitos iniciais de química ambiental, eles são bem que recorrentes em prova. Por que são recorrentes em prova? Porque retratam muito mais a atualidade, as relações antrópicas do homem com relação ao ambiente em que ele vive. Eu sei que é um pouco repetitivo, coisas que vocês já veem, só que eu tento nesse slide abordar mais os conceitos químicos para que vocês consigam com isso ir bem preparados. Então, nesse caso aqui, a gente vai passar por alguns conceitos que são: quais são os gases que mais poluem a atmosfera? Quais são os problemas que mais acontecem nessa questão ambiental? É o efeito estufa? É a chuva ácida? É a inversão térmica? É os aterros sanitários? O que é? É a pecuária? Porque a pecuária em si também é danosa ao ambiente. Porque essa questão aqui do motor de carro, do escapamento de carro, é ruim para o meio ambiente. Porque a questão dos aterros ou dos lixões trazem um problema ruim para o ambiente. É isso aqui que eu vou tentar abordar nesses conceitos, não mais biológicos, e sim mais químicos. Então, nesse caso aqui, trazendo um pouco de história, um pouco de desenvolvimento em relação ao tema, temos que essa relação do homem com o ambiente, ele sempre foi vista como algo danoso a ele, sabendo que o homem é um grande modificador do meio, ou seja, ele realmente modifica todo o aspecto e toda a paisagem ao que ele se encontra. No início, a gente teve o domínio do fogo, a queima de matas e florestas para o plantio e obtenção de combustível. E a maior parte do problema dessa queima é devido a esses combustíveis fósseis, porque lembrem que toda queima, já no assunto da termoquímica, toda queima de algum elemento químico, ela vai precisar de oxigênio. E toda queima, ela produz dois subprodutos, que são ele gás carbônico e água. Então, na mesma queima que eu tenho a produção de gás carbônico, eu vou ter a produção da água. E esse gás carbônico que é mais danoso ao ambiente em que a gente vive. Isso aqui vai ser explicado mais à frente o porquê. Tanto o gás carbônico como o monóxido de carbono. Só que o monóxido de carbono, do ponto de vista da atmosfera, ele é muito mais danoso quando você o respira, porque ele tem uma afinidade maior pelas células que transportam oxigênio no seu corpo. Então, nesse caso aqui, que seria hemoglobina. Isso aqui fica a título de conhecimento biológico para vocês, mas essa célula aqui causa muito mais, esse composto aqui causa muito mais asfixia quando respirado continuamente. Então, dito isto, a modificação do meio de acordo com suas necessidades e crescimento vertiginoso da população. Outro ponto aqui é que a gente vê que a população ela cresce de forma exponencial. Então, nesse caso aqui, se a gente fosse representar uma pirâmide etária para o Brasil, a gente veria mais ou menos em que a base ainda continua sendo muito larga em relação ao topo, ou seja, tem muita gente nascendo. É claro que para os anos atuais, né, para esses anos atuais como 2020, essa base aqui de pirâmides etárias vai se estreitando porque as pessoas vão tendo mais consciência da questão da natalidade, ou seja, elas têm acesso mais a meios contraceptivos. Então, para uma pirâmide mais ou menos etária do Brasil, o topo ele vai ficando mais fechado e na verdade a base vai ficando mais fechada e o topo vai ficando mais aberto. Ou seja, essa abertura aqui no topo significa que mais pessoas conseguem atingir uma idade mais avançada no nosso país. E é o modelo de padrão, é o modelo de pirâmide de faixa etária mais aceito ou mais atual, ou seja, a gente tem acesso mais a métodos medicinais, a um maior cuidado do corpo, a um maior cuidado da saúde, fazendo com que idosos vivam mais. E como a gente também tem acesso a métodos de controle de natalidade mais efetivos, que são os métodos contraceptivos, né? A gente vai vendo uma diminuição nessa base dessa pirâmide, fazendo com que nasça menos gente e se tenha mais idosos.
Um problema econômico visto aqui é que quem vai segurar ou quem vai manter esses idosos aqui com suas aposentadorias? Isso é uma questão um pouco de política ou de economia, né? Porque todas as pessoas que são aposentadas hoje precisam receber benefício de quem trabalha hoje. Então, quem vai pagar, né? Isso aqui vai ficar para reflexão de vocês. Opa! E a consequência dessa questão do homem com o meio ambiente, temos em alguns casos aqui, temos a erosão, desertificação do solo e poluição do meio ambiente em forma geral. Lembrando que essa desertificação do solo acontece mais em zonas da linha do Equador, onde são as zonas mais quentes do mundo, como por exemplo o deserto do Saara. E a poluição do meio ambiente em geral, todo mundo faz isso, né? Todo mundo joga alguma coisa no chão, em vez de jogar no lixo. E até a própria organização a organização central das cidades ou dos municípios, das prefeituras, também não tem um método adequado, ou muitas vezes não mantém um método adequado de descarte desse lixo, fazendo com que esse lixo, essa poluição, tome conta ou danifique o meio ambiente onde a gente vive. Um exemplo bem claro aqui, que eu me lembro, eu não sei realmente onde Itabaiana joga os dejetos de lixo. Eu sei que quando você vai para Pilar, você vê um entulho de lixo incrível antes de chegar na cidade. E é justamente essa poluição do meio ambiente que ela deve ser perguntada, né? Por que está lá? Será que não causa um problema ao meio ambiente? Isso aí a gente vai ver. E o resultado é não poderá suportar indefinidamente subprodutos introduzidos em seu meio ambiente natural, principalmente pela questão do efeito do aquecimento global e pela questão das chuvas ácidas que vocês vão ver mais à frente. Então, a poluição do ar é o primeiro caso aqui que vocês têm que pegar em relação ao jargão químico da, da química ambiental. Para início de conversa, a gente vai falar o seguinte: temos alguns gases aqui que eles são componentes na atmosfera. O oxigênio ele precisa estar uma taxa de 21% atmosférico para que a gente consiga pegar esse oxigênio na atmosfera e transformá-lo em energia, em ATP. O processo de pegar esse oxigênio para transformar em ATP é um processo biológico, né? Então não vou me atentar a esse caso. Mas esse oxigênio aqui só está em 21% porque o nitrogênio também está em uma concentração muito elevada. E por incrível que pareça, se a atmosfera da gente fosse feita só de oxigênio, a gente morreria. E se a atmosfera da gente fosse menos que 21%, a gente também morreria, porque os nossos corpos não são acostumados a uma diferença drástica nessa concentração do nível de oxigênio. Por incrível que pareça, pelo menos do ponto de vista de alguns artigos científicos que eu já vi, qual seria o gás mais venenoso do mundo? Aí você poderia falar, é o cianeto, porque quando você respira, você em pouco tempo morre. Ou seja, você começa a sangrar pelos seus poros e você morre. Mas para alguns artigos, para alguns cientistas, o oxigênio, ele é o gás mais venenoso do mundo. E por quê? Porque qualquer respirada que a gente der nesse gás muito abaixo, por exemplo, de 6% de oxigênio, a gente realmente morre instantaneamente, porque o nosso corpo realmente é formado para suportar uma atmosfera de 21. Se você respirar esse oxigênio a 12%, a 11%, você realmente desmaia automaticamente só de uma respirada só. Então fica a título de curiosidade para vocês, pelo menos entender esse tipo de coisa. É claro que há outros gases na atmosfera, há o vapor de água, há o argônio, há o dióxido de carbono, que esse é o principal responsável pelo efeito, pelo aquecimento global, tem o neônio, tem o hélio, tem o metano. Só que em concentrações muito baixas em relação a esses dois. Não pode se ter uma atmosfera simplesmente de oxigênio e não se pode ter uma atmosfera com menos concentração de oxigênio que a gente existe, porque a vida não teria condições razoáveis de prosperar nessas condições atmosféricas. E quais são os principais poluentes do ar? Eu listo alguns.
temos o gás carbônico, temos o metano, temos o óxido, os dois óxidos de nitrogênio, temos os CFCs, que são responsáveis pela destruição da camada de ozônio, ainda são responsáveis hoje, só que a maior parte dos cientistas ou das indústrias já sabem que esses gases, eles interferem na camada de ozônio, fazendo com que a produção, na maior parte dos aerosóis, hoje em dia, ela não seja feita por CFCs, que são uma conjunção de clorofluorcarbono, né? São compostos que têm cloro, são compostos que têm flúor e tem carbono. A estrutura fica mais à frente. Temos o óxido de carbono, o óxido de enxofre, que é responsável pela chuva ácida. E temos a molécula de oxigênio também, que vocês vão ver por que mais à frente. Então, a maior parte aqui, pelo menos o CO2, é responsável pelo aquecimento global. O metano também, os óxidos também, o CFC é responsável mais pela questão da destruição da camada de ozônio, e os restos dos gases idem da mesma forma. Então, vamos começar a iniciar aqui os estudos dos gases, como no caso é o dióxido de carbono, que é o CO2. E quais são as fontes? Todo animal, todo ser vivo, no seu metabolismo, ele libera CO2 na sua respiração. A decomposição de plantas e animais e queimadas naturais das florestas também são fontes naturais de gás carbônico. E a queima de combustíveis fósseis, o desflorestamento, a queima da biomassa e fabricação do cimento, ou seja, todo ser vivo ele libera CO2. E essas queimas desenfreadas, tanto dos combustíveis fósseis, que no caso são os carros, como na questão das queimadas, vai liberando mais CO2 para o meio. Então, se você fosse entender, esse CO2 aqui, esse gás carbônico, é uma molécula que ela absorve muita temperatura, ela gosta de temperatura. Então, toda a radiação do Sol, quando bate na Terra e é refletida, ela vai absorvendo, deixando a Terra mais quente anualmente, que é o chamado aquecimento global. E a concentração, ela é por ppp, né? Partes por milhão. E vocês podem ver que antigamente existiam 280 partes por milhão de volume, né, por volume, dessa molécula aqui. E atualmente a gente vai ver que há uma concentração muito mais elevada nessa concentração de dióxido de carbono. E os efeitos, o principal gás do efeito estufa. Aí a gente vai analisar mais à frente se ele é mocinho, se ele é bom ou é danoso para o ambiente. Mas no caso aqui, como eu já dei uma ideia do que seria, o efeito estufa, ele é bom para o planeta. O problema são essas altas concentrações desse gás ou dos gases que danificam ou priorizam o aumento da temperatura anual na Terra. O metano. O metano é formado pela decomposição da matéria orgânica. E lembrem, o metano no Brasil, ele é muito aplicado com a questão dessa matéria em decomposição com quem? Com a pecuária. A pecuária, ou seja, milhares de cabeças de gado no mesma plantação, defecando, né, dessa forma bem grotesca de falar. Imagina a decomposição de toda essa matéria orgânica no ambiente. Então, o Brasil é um dos principais produtores de metano do mundo pela sua alta pecuária, né? Pela sua intensiva pecuária. Então, faz com que esse gás se concentre muito na atmosfera, fazendo com que antes da Revolução Industrial fosse só 0,8 partes por milhão e hoje é 1,72. Então, é uma concentração muito elevada. E o que é que ele faz, no geral? Para a maior parte do aquecimento global, também é visto o metano como principais gás causador, por justamente pela matéria orgânica em decomposição. E quais são os efeitos do pulmão no sistema cardiovascular?
e no sistema nervoso, que são justamente esse. Uma alta concentração de metano, metano é um gás tóxico, queira ou que não. Se você respirar qualquer gás tóxico por uma exposição prolongada que não seja o oxigênio, você vai se deteriorando aos poucos ou seu corpo vai sofrendo uma hemorragia interna por partes bem definidas e em pouco tempo você pode perecer. Temos os óxidos de nitrogênio, tanto óxido ou como o dióxido de nitrogênio. Para quem não sabe a definição de óxido, óxido são elementos que têm apenas, são constituintes que têm apenas dois elementos químicos, em que o oxigênio é mais o eletronegativo, ou seja, ele está no final da molécula. E eles geralmente estão encontrados mais na forma de gases. Então, quais são as fontes dele? Primeiro são os oceanos e as florestas tropicais. E algumas atividades agrícolas, como a queima de combustíveis fósseis também, elas são os alertas para que esses óxidos poluam a atmosfera. Por exemplo, em uma queima genérica, novamente falando, em uma queima a gente tem algum hidrocarboneto aqui, ou algum composto orgânico, mais o oxigênio, porque a queima precisa necessariamente ter oxigênio, ela sempre gera dois produtos, CO2 e mais água. Só que alguns compostos nitrogenados, que também são compostos orgânicos, o produto também vai ser NO2. E se for uma queima incompleta, vai ser NO, que é justamente no escapamento dos carros, quando você vê que um carro ele está soltando em seu escapamento uma fuligem preta, você já está vendo ali que aquela queima está sendo incompleta. Está gerando monóxido de carbono, que geralmente é um gás preto, para a atmosfera. Por isso que é tão ruim de respirá-lo. E para esses carros mais novos, com um filtro de ar muito mais consolidado e muito melhor, a gente vê que a queima é tão completa que libera CO2 mais água na atmosfera. E esse CO2 é um gás que, quando se mistura à atmosfera em si, ele é incolor, né? Não dá para vê-lo. Então, por isso que na maior parte dos carros atuais, você vê que quando você o liga, não há essa formação desse gás preto, que justamente é do monóxido de carbono, que é o do CO. Mas os dois em si, eles são danosos, né? Não deixa de ser danoso em altas concentrações para a nossa atmosfera. E quais os principais efeitos? As concentrações, elas só aumentam, falando de um ponto de vista prático, né? Só aumentam. E nesse caso aqui, eu me preocupo mais com os efeitos. Tanto o óxido de nitrogênio como o dióxido de nitrogênio são responsáveis pela chuva ácida e reduz a fotossíntese. E por que reduz a fotossíntese? Aí fica uma pergunta, até para título de curiosidade vocês perguntarem, mas aí eu vou me atentar mais à chuva ácida aqui, que é o principal ponto que vocês vão precisar entender. E agora os halocarbonos, que são os CFCs, que eu acho que vocês já ouviram falar desses compostos que eram utilizados mais na produção de aerosóis, de espumas e na indústria de ar-condicionados. As concentrações elas aumentam e esses gases são responsáveis mais ainda pela destruição da camada de ozônio. É claro que eles têm uma consideração, ou eles têm certa definição maior com o efeito estufa, mas sem dúvida eles atrapalham mais nessa questão da camada de ozônio, porque eles interferem na formação do ozônio lá nos polos. Isso aqui eu coloquei até mais um pouco mais para frente, o monóxido de carbono, que é justamente essa fuligem preta que sai do escapamento dos carros, que também são encontrados nas indústrias e na vegetação no sentido da queima dessa própria vegetação. O dióxido de enxofre, que ele é um gás que é muito comumente encontrado na combustão do petróleo e do carvão mineral, principalmente do carvão mineral, e quais são os efeitos desse dióxido de enxofre? Principalmente esse aqui, ó, chuva ácida.
Então, eu estou falando um pouco mais rápido diante de todos esses gases aqui, para que eu consiga pelo menos abarcar nessa aula todos esses gases, porque eu sei que são muitos. Mas é só lembrar: CO2, aquecimento global, NO, NO2 também, CH4. Chuva ácida é muito mais o NO2, como no caso, como o SO2, também podem ser. E CFC, gente, lembrem da camada de ozônio, porque vai interferir na formação do ozônio lá nos polos dessa camada protetiva aqui. Então, o SO2, que é o dióxido de enxofre, ele interfere, ou ele, o principal problema ambiental do ponto de vista químico dele é a chuva ácida. A chuva é naturalmente um pouco ácida, pela essa formação de bicarbonato, pela formação aqui do bicarbonato, quando esse CO2 entra em contato com a água. Os animais e o homem, ao respirarem, liberam gás carbônico na atmosfera. E quando chove, é só lembrar, há uma gotícula de água aqui, bem genericamente falando. E essa gotícula de água tem H2O. E na atmosfera se tem esse gás carbônico. E esse gás carbônico começa a interagir com essas gotículas de água, formando esse ácido carbônico aqui, deixando a água ligeiramente ácida, já que se trata de um ácido fraco. Para vocês entenderem o que é um ácido fraco, vocês têm que lembrar da química inorgânica lá do primeiro ano. Para um composto que é ácido, ele geralmente libera íons H+ na solução, mas em outras palavras, vocês podem me interromper caso eu esteja falando rápido. Ele tem esse H na frente aqui, ó. E para um ácido que tem oxigênio, é você fazer. Para ser um ácido fraco, forte ou moderado, é você só subtrair o oxigênio do hidrogênio. Por exemplo, nesse caso aqui, se eu subtrair 3 menos 2, dá 1. Então é um ácido fraco. Porque para ser um ácido fraco, que seja um ácido que tenha oxigênio na sua estrutura, a gente faz a subtração do oxigênio menos o hidrogênio. Se essa conta der zero, ou se essa conta dá 1, é um ácido fraco. E se essa conta, ou 1 também pode ser moderado, a depender do ácido, claro, né? E se essa conta for 2 ou mais, geralmente é um ácido forte. Como, por exemplo, é o ácido sulfúrico, H2SO4. Aí você faz a subtração. 4 menos 2 dá o número 2, que é justamente um ácido forte. Então, o ácido sulfúrico é forte. Então, mas voltando aqui à problemática inicial, temos a formação do ácido carbônico aqui, que ele interfere na atmosfera. E também temos essa mesma reação para o enxofre. E daí vai exemplificar o ácido que eu coloquei no exemplo anteriormente. O óxido de enxofre, ele vai reagir naturalmente com a água quando há precipitação de chuva e vai formar o ácido sulfuroso. Esse ácido sulfuroso, ele vai reagir com outra molécula de água, que no caso aqui já está representado nessa equação 3, tanto faz ser o SO3 como o H2SO3, eles são igualmente idênticos, né? E vai formar o ácido sulfúrico. E é justamente esse que se precipita nas gotículas de chuva. Com quais consequências? A água dos rios e lagos se torna ácida e, consequentemente, imprópria para a vida dos peixes e outras espécies. Outra questão que acontece na chuva ácida é que, como essas concentrações de ácidos caem nas plantas e nos metais, há realmente uma corrosão desses elementos, dessas estruturas, nas cidades ou na própria vegetação que circunda essas cidades também. E qual é o problema com outro gás que é o ozônio? Lembrem, o ozônio é uma forma alotrópica do oxigênio. E o que é uma forma alotrópica? Lá no primeiro ano, lá no começo do estudo de vocês,
vocês viram que, ou pelo menos, não sei se vocês já viram, mas a alotropia é um fenômeno que acontece com substâncias simples. E temos 4 formas alotrópicas. Temos o carbono, temos o fósforo, temos o oxigênio e temos o flúor. Esses são os 4 elementos que sintetizam substâncias alotrópicas no cotidiano. E o que é isso? É justamente quando você consegue, com apenas esses elementos, formar estruturas diferentes. E o que significa isso? Significa, por exemplo, se eu pego o ozônio, eu também encontro o elemento químico oxigênio formando o gás oxigênio, que é o O2, mas também encontro o elemento químico oxigênio, estruturalmente falando, como gás ozônio. É a mesma coisa do carbono. O carbono, a gente encontra ele em 3 formas principais no nosso cotidiano. Temos o grafite, que justamente é o que a gente escreve, né? Temos o fulereno, que é justamente uma estrutura muito mais complexa, mais compactada. E temos o carbono diamante também, que esse é o arranjo mais estruturalmente falando, mais compacto que a gente consegue encontrar na atmosfera. Então, a alotropia é um fenômeno que acontece com substâncias simples. É um arranjo espacial entre essas substâncias simples que produzem estruturalmente estruturas diferentes. Vocês podem perceber que o oxigênio ele serve para uma coisa e o ozônio serve para totalmente outra. Então, voltando a falar do ozônio, a gente tem a fonte, reações dos hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio na presença da luz solar. Mas é só lembrar que para formar ozônio, é só você pegar uma molécula de oxigênio e adicionar um elemento oxigênio. Isso aí a gente vai formar o O3, que é o ozônio. E esse ozônio está onde, geralmente, né? Deixa eu colocar aqui. O ozônio está um slide pouco depois. Ele é responsável pela camada que nos protege da radiação UV dentro da Terra. Bem grotesco aqui, se eu fosse representar, eu veria que a radiação UV ela é filtrada antes de chegar na gente por essa camada de ozônio. Com essa destruição, todos os raios UV do Sol que viajam em direção à Terra, que entram na atmosfera, que batem nas nossas peles, ou irradiam tanto no chão como em vários outros objetos, ela é muito mais danosa se não passar por essa camada protetiva, que é a camada de ozônio. E com essa destruição, que são através dos CFCs, que são esses gases que impedem que esse oxigênio forme ozônio, ele realmente vai se ligar primeiramente a esse oxigênio aqui e vai impedir a formação do ozônio. Nesse caso aqui, vai impedir que a Terra continue formando essa camada protetiva natural, fazendo com que esses raios solares incidam mais sobre a Terra e eles incidem mais nas regiões polares, fazendo com que os derretimentos das geleiras persistam e aumentem. Então, do ponto de vista prático, é isso que o ozônio faz, ou a carência desse ozônio faz também. E falando aqui justamente do efeito estufa do buraco da camada de ozônio, a gente vê. O efeito estufa, ele é vilão? Não. Do ponto de vista prático, o efeito estufa, de uma forma bem simples, ele nos mantém aquecidos, ou seja, ele mantém a Terra aquecida. É só você olhar para essa onda de estufa aqui, que você pode perceber que se a gente fosse levar em consideração dentro de uma estufa, os raios solares seriam absorvidos e refletidos. Só que boa parte desses raios aqui, que são de laranja, eles refletem, batem nesse teto e voltam, o que mantém toda essa estufa aqui aquecida. Mas no caso da Terra é a mesma coisa. Os raios incidem sobre a Terra, batem na atmosfera
E essa atmosfera retém esse calor, deixando a Terra aquecida. Esse é o efeito estufa. Então, se perguntar para vocês se o efeito estufa é ruim, é só lembrar que ele é muito bom. Ou seja, ele nos mantém aquecidos. E quais os principais gases que tem nessa atmosfera que conseguem reter esse calor? Se é o gás carbônico, justamente. E até a molécula de água também consegue nos manter aquecidos justamente por esses princípios, né? Absorver calor. Essas moléculas conseguem absorver calor. E falando do ponto de vista prático, a Terra é uma grande estufa, justamente por isso. Esses gases, eles conseguem absorver calor. Então, o problema em si não é o efeito estufa, é a concentração desses gases na atmosfera, que é mais o metano, que é produzido por queimas, e o gás carbônico também, que é produzido por queimas de combustíveis fósseis ou pela própria respiração dos seres vivos. Então, em consequência, que é o vilão, um aumento na concentração desses gases aqui, que é o gás carbônico, que é o metano, que é o óxido de nitrogênio, e os clorofluorcarbonos, eles são danosos ao ambiente que a gente vive. E para a inversão térmica, eu vou deixar até para a próxima aula, porque senão vai demandar muito tempo eu exemplificar aqui. Mas é bem fácil entender. O derretimento das geleiras é justamente, voltando a falar, né? Os raios do Sol, eles são bem absorvidos pela camada de ozônio, como essas concentrações de CFC são tão grandes que eles impedem que o oxigênio ele se ligue ao oxigênio molecular para formar o ozônio. Como isso não acontece, o planeta não consegue formar mais essa camada protetiva. Então, esses raios do Sol batem mais nas geleiras, incidem mais sobre essas geleiras, fazendo com que, ano após ano, elas se derretam de uma forma muito mais abrasiva. Então, esse é um problema. E qual é o principal problema do derretimento das geleiras? Aumento do nível do mar. Então, com o tempo, as cidades que a gente conhece como João Pessoa, Rio de Janeiro, podem deixar de existir, porque a quantidade de água vai ser tão grande que vai cobrir, que vai encobrir ou inundar determinadas cidades que são bem próximas da questão do mar, né, que tem seu litoral, que tem um litoral em si. Então, João Pessoa pode ser um caso, Rio de Janeiro pode ser outro. Todas essas cidades que são encostadas no mar podem sofrer algum tipo de consequência ambiental devido ao derretimento das geleiras. Aqui outra exemplificação, as inundações justamente por conta desses derretimentos de geleiras, a desertificação por conta do aquecimento global, os furacões por causa dos aquecimentos globais também, porque se torna muito quente, há uma propensão menor do fluxo de ar, então há a formação desses furacões, justamente das ondas gigantes por conta do derretimento das geleiras, ou seja, um maior volume de água é disponível, é entregado à natureza. E com isso, em 1997, que é justamente o ano que eu nasci também, teve o Protocolo de Quioto, que se traçou-se metas de redução com alguns países que produziam muitos gases, os países da Europa, os Estados Unidos e o Japão. O Brasil ainda e o México, eles não foram estabelecidos para se reduzir esse protocolo, para se reduzir essa questão da quantidade de gases na atmosfera. Então, o Brasil fica como sendo o quarto maior poluidor no mundo, justamente pela uma maior produção de gás metano e uma maior produção de gás carbônico, principalmente do metano, que é justamente da pecuária intensiva que o Brasil tem em relação aos demais países, que é justamente a produção das cabeças de gado. E aqui eu falaria novamente da camada de ozônio,
que é formada por um gás levemente azulado de odor bastante forte. E a camada de ozônio justamente protege a Terra porque ela absorve a radiação UV, né? UVA, UVB e UVC do Sol, impedindo que a maior parte dela atinja a superfície. Então é isso aqui que acontece, ó. É essa fórmula aqui, é essa reação que acontece do gás oxigênio com o oxigênio molecular dando gás carbônico. E a destruição da camada de ozônio acontece justamente pelo contrário. Quando há oxigênio, e através dessa radiação UV, não se forma mais ozônio, e sim o gás carbônico, o oxigênio e o gás oxigênio. Lembrando que o oxigênio e o gás ozônio, eles são formas alotrópicas. Isso aí até caiu, formas alotrópicas. Então, é um fenômeno de alotropia, que é um fenômeno que acontece com substâncias simples. E esses CF6, eles interferem no ozônio, fazendo com que esse ozônio se deteriore em gás oxigênio, não tendo mais o gás ozônio na atmosfera, que é responsável justamente pela formação dessa camada protetiva da gente. E aqui, como em último caso, que já não vai dar mais tempo, um rombo na camada de ozônio que vem crescendo com o passar dos anos, como vocês vêm vendo aqui em outubro de 1980 até 1991. É claro que hoje em dia, com essas pesquisas, como foi rotulado, e como se pesquisou e viu que esses CF6 eles agridem muito o ambiente, começou-se a procurar alternativas viáveis para que não houvesse mais aerosóis com a formulação desses CF6. E hoje em dia não se tem mais esses gases sendo produzidos em escalas industriais para que danifiquem ainda mais a camada de ozônio. Gente, eu vou ter que parar realmente por aqui. A aula vai ficar gravada, mas falta muito pouco para terminar. O que eu quero fazer com vocês na próxima aula é fazer o exercício e fazer meio que um estudo dirigido, caso vocês tenham dúvida, para a gente ir respondendo, para eu avaliar como é que está o nível desses conhecimentos de química ambiental com vocês. Então, química ambiental é um assunto que eu acho que vocês já viram, já devem ter pesquisado, né? Então, ou já devem saber. Então, o que eu quero de vocês, pelo menos na próxima aula, é saber: eita, vocês estão sabendo bem quais são os gases, o que é que o ozônio faz, o que é que o metano faz, qual é o principal metano, qual é a principal fonte do metano no Brasil, quem é o principal gás do aquecimento global, quem é o principal gás da chuva ácida. É isso aqui que vai me nortear na próxima aula, que eu quero que vocês saibam e respondam para eu ver e que eu diga assim, eita, estão sabendo direito e se cair, eu tenho certeza que vocês vão acertar. Então, para a aula de hoje, eu já estou me adiantando, né? Então, vou parar por aqui, a gente se vê na última aula. E até lá, tchau para vocês e até daqui a pouco.